Abre sua Bíblia aí em Tito 2, está no Novo Testamento. Tito 2, versículos 3, 4 e 5. Mais uma, obrigada. Tito 2. Versículos 3 a 5. Vamos lá? Vamos ler juntas? Quanto... De novo, vamos no 2, 1, 2. Quanto às mulheres idosas... Gente do céu, vamos começar de novo, porque vocês estão bem ruim para ler o negócio aqui. Nós juntas, todas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Amém? Quem é casada? Glória a Deus. Quem quer casar, que ainda não é casada? Aleluias. As jovenzinhas? Lohane, levanta a mão. Aleluia. Aleluia. Quer casar? Não. Quer casada. A outra é casada, bebezinha, mas é casada. Glória a Deus. Nós queremos, né, gente? Vocês aí em cima querem casar também? Louvado, nossa, 2 mãos, vocês aí com dificuldade, levantando meia mão, as meninas lá levantou até 2, os pés, aleluia, glória a Deus, casar é bom, Jesus, é bênção de Deus, mas casar com gente de Jesus, senão lasca tudo. Gente, nós vamos trabalhar sobre volte ao plano original. Nós vamos falar um pouco sobre vida piedosa, discipulado, unidade, desses negócios. A Morgana, mas está falando aí para mim das mulheres mais velhas, idosas, louvado seja o nome do Senhor. Não é nada para mim hoje, quem é você? Está falando para todo mundo aqui, vai alcançar todo mundo, aleluias. Falar deste texto, pós-modernidade, é totalmente, gente, desafiador. Ainda mais nesse mundo onde as feministas têm trazido tantas coisas irreais, que têm causado angústias, têm se levantado de uma forma devastadora. Desde o Éden, o homem tem procurado o quê? Autonomia. Desde o Éden, criou o homem e já está querendo autonomia. Não há nada mais tentador do que querer ser o quê? Independente. Quem nunca falou, nossa, eu não gosto nem de dirigir, mas só para não precisar depender dos outros, não é? Eu já falei isso várias vezes, gente. Meu Deus, tem misericórdia de nós para não depender. A gente quer ser independente. Fazer o que quiser. Porque o coração seu e o meu, ele é idólatra. Coração idólatra. Não quer obedecer regras. Repara para vocês verem. A gente não gosta de obedecer regras. Não, é necessário, é importante, mas não quer. É difícil. Como que a gente tem dificuldade em obedecer regras? Você vê da lei de trânsito. Não pode virar aqui, ó. O povo que não é de Deus, a gente ainda entende. Agora, os filhos de Deus virando aqui que não pode. Lei de trânsito. É só mão. Quem sabe que é só mão aqui, ó. E vira. Errado. Porque a gente gosta de não obedecer. Não, mas é só o famoso migué. Errado, pecado.
A gente não pode fazer isso, gente. A gente não pode ser esse tipo de gente que quer desobedecer regras. Por que você quer abrir sua empresa? Por que você quis abrir empresa? Porque eu tenho uma veia empreendedora. Muitas vezes não. Abriu e só está toda arrebentada, lascada. Por quê? Porque não quer que ninguém te dê ordens. Não tem condição de ser, não nasceu para isso, mesmo fazendo 1000 cursos você já pelejou, mas para não submeter a regras e ninguém vai abrir e está só indo de mal a pior. Complicado, gente. Por que muitas vezes você quis sair de casa? Porque agora você tem um emprego melhor, está bem, né? Tem meu canto, já estou bem. Ou porque não quer as regras da casa? Então, são as coisas que a gente precisa. Muitas pessoas seguindo os desejos da própria carne. Por que eu estou dando esse pano de fundo aqui? Porque vocês vão entender que a gente gosta muito desses trem, fazer minhas regras. Esses dias eu falei com uma menina, né, que ela estava nesse processo do emagrecimento, do Monjaro. Eu falei, filha, mas está muito magrinha, né? Porque tem umas que estão magrinha, magrinhas. E aí ela falou assim, ó, meu corpo, minhas regras. Falei, grossa. Falei, ela é minha chegada, grossa para quê? Por quê? Não quero ouvir ninguém. Eu estou gostando de estar Olívia Palito virando à esquerda e está tudo bem. Meu corpo, minhas regras e está tudo bem. Não é assim. A estrutura de Tito fala primeiro sobre uma igreja com boa liderança, que combata os falsos mestres, porque estava tendo muitas pessoas ensinando coisa errada, gente. Então, Paulo começou a falar para o jovem pastor Tito, meu filho, deixa eu te falar uns negócios aqui que você precisa aprender na hora que você for ensinar para esse povo. Porque para eles entenderem como que eles devem ser, está tendo falsos mestres, orienta os homens, no capítulo 2, que sejam sensatos, né? Mas nós vamos ficar falando para os homens, não, nós vamos falar para nós, mas isso aqui para vocês entenderem. Temperantes, sadios na fé, no amor, na constância. Agora Paulo falará para Tito sobre as mulheres. Somos nós, aleluia, chegou sua vez. Paulo enviou Tito para Creta para colocar em ordem, dar as orientações. Aí nós vamos trabalhar 2 grupos tratados aqui. Primeiro, das mulheres mais velhas, maduras. Não sou eu, Morgana, mas na palavra de Deus, quando a gente estuda em Hebreus 5, né, falando, quando o Senhor fala assim, ó, leite vos dei de beber, porque sois crianças. Paulo falando para eles. Só as crianças. Eu tinha coisas muito maiores, né, coisas sólidas para oferecer para vocês, mas vocês são igual menino. Então, a maturidade para Deus não está ligada na idade ou não. Está no relacionamento com o Senhor. Amém? Então, se você é uma pessoa intencional, que vive a palavra de Deus, que busca o Senhor, logo você está vivendo essa maturidade. Então, você vai se encaixar. Quando eu falar as idosas, as senhoras, é para você mesmo, tá bom? Amém? Agora, se você não está vivendo essa maturidade, você está com 50, 60, 70 e está uma véia novinha, menininha, chupando bico, né? Misericórdia, isso aí não é do Senhor. Então, vamos lá. Aí ele fala sobre isso. No verso 3, começa dizendo, quanto às mulheres idosas, você e eu, semelhantemente, vocês viram que colocou isso aí? Abre aí sua Bíblia, fica com ela aberta. Semelhantemente, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, o que é semelhantemente? Aquilo que falou dos homens, gente, é igual. Que estava falando dos homens lá em cima. Então, nós vamos voltar. Ou seja, além do nosso, nós ainda temos que seguir os negócios dos homens. Ah, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, vamos voltar. Semelhantemente, o que fala para os homens? Aos homens idosos que sejam temperantes. É lógico que eu fui buscar saber o que era cada uma dessas coisas. Você tem que ler a Bíblia e estudar, gente. Você não pode ler a Bíblia e só lendo assim, não, que você viu hoje a irmã falando. Quantas vezes já leu a Bíblia e não tinha noção de uma palavra que tinha lá, Milano. Então, vamos lá. Temperante. Sabe o que é temperantes? Falou para os homens e para nós também. Semelhantemente. Temperantes. Está falando que você tem que ser sábia. Temperante é sábia.
controlada. Eita, nós, será que você é controlada, hein? Abster-se do vinho, uso, moderado, que a pessoa que não tem, controle. Então, temperante, sábia, controlada. Você tem sido essa mulher sábia, controlada? Pessoa temperante. Também fala sobre respeitáveis. Sabe o que é respeitável? Muitas vezes a gente pensa que é só para o mais velho. Não, não. A pessoa que está vivendo isso aí de Deus, essa maturidade em Deus, uma mulher cheia do Senhor, ela é respeitável. O que é isso? Ela tem bom caráter. Sabe o que é bom caráter? É muito mais do que você pensar em ética, é muito mais do que você pensar em índole. É você fazer o que é certo, correto, ético, como eu estou falando, sem ninguém ver. Ninguém está vendo, ninguém está olhando. E você faz a coisa certa. Você tem que ter bom caráter. Isso faz parte do respeitável. Sensatos. O que é sensata, gente? Mente sã. Como é que está a sua mente, hein? Está sã? Equilibrada. Que freia os próprios desejos. Os desejos carnais, imorais da carne, também os desejos que muitas vezes você sabe que já é hora de parar de comer, que é tanto de doce que você já está virando diabética e continua comendo. Desejo, eu desejo, mas você pode. O médico já cansou de falar que está bom, e tal você comendo. Controla os seus próprios desejos, os seus impulsos. Que mais? Sadios na fé, no amor e na constância. Sabe o que é sadio? É você não estar doente. Quando você está sadio, você não está doente. Em quê? No amor. Você está sadio na sua fé. Você está sadio na sua constância. Quantas pessoas são inconstantes? Hoje elas estão aqui. Nossa, eu estou falando de Jesus, eu estou amando de Jesus. Amanhã já está morrendo. Por pequenas coisas ou até grandes coisas. Eles não são constantes em Deus. Gente, nós precisamos melhorar. Isso está dizendo que nós estamos doentes. Se você não é sadio no amor. Outra coisa, quanto tem se falado disso, do amor? Perdão. E a gente não consegue viver nesse perdão. Você não está sadio. O Senhor fala que é para amar e você não está vivendo isso. Ou seja, você está deficiente. Nós precisamos melhorar. Isso é a paz dos homens que a gente está tratando para nós também, que mandou semelhantemente. E aí começa dizendo para nós. Agora vai chegar na gente também, Continua. Seja sérias no seu proceder. E aí continua, que nos dá essa ideia de semelhante. Falei, dos homens, os temperantes e tudo. Que tenham domínio das suas ações. Ou seja, as mulheres têm que ter este mesmo comportamento. Continua para as mulheres. Sérias em seu proceder. Nessa vida de um proceder sério, ela tem que andar correta. Temperante. Morgana, eu ando correta, será? Você tem feito o que Deus manda você fazer? Só de você não fazer o que Deus manda você fazer, você não está andando correto. Só de você estacionar numa vaga que você não pode, você não está andando corretamente. Não sejam caluniadoras. Gente, isso é sério demais. Não sejam escravizadas a muito vinho. Não caluniadores. A palavra grega que foi colocada aqui, a raiz é diabolos. De ser caluniadora. Porque, de fato, é assim que a calúnia é. É algo diabólico. Não sejam caluniadoras. Não fale umas das outras, uns dos outros. Muitas vezes você fala, não, mas eu não falo na igreja, mas dentro de casa você não para de falar das pessoas. Dentro de casa você não para de falar das autoridades, isso é calúnia.
E o que fala aqui, gente? A gente tem trabalhado sobre isso. Provérbios 6, 16, 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: o que faz contenda entre os irmãos. Não sejais caluniadoras, pare de falar das pessoas. Não tem como eu ser uma serva do Deus vivo, eu dizer que eu tenho essa maturidade em Cristo, que eu sou essa mulher, a ponto, uma moça, a ponto de discipular outras, se a minha boca, que fala, que é usada para o Senhor, ela também é uma boca que é usada pelo Satanás. Falar das pessoas, gente, isso não agrada o coração do Senhor. Ele fica com ódio disso. Em nome de Jesus, faça morrer isso na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Não seja caluniadora. Não sejam escravizadas a muito vinho. A mulher séria que agrada a Deus é aquela que tem, gente, essa temperança, domina a sua língua, não fala dos outros, mas também ela tem, por exemplo, dessa questão da bebida, como eu estou falando, não, se há muito vinho, muitas vezes a gente pensa assim, não, Morgana, eu não bebo, mas hoje está um negócio muito complicado. Quantas mulheres têm entrado nisso? De beber, porque é muito mais fácil no meu dia difícil, no meu dia mal, para aquilo ali trazer um prazer e eu esquecer algo, tomar um vinho, por que não? Não é pecado. Mas sabe o que é muito melhor, dona? Você ir aos pés de Jesus Cristo, porque aos pés de Jesus Cristo há cura, porque aos pés de Jesus Cristo há consolo, muito mais do que uma bebida, e aquilo ali tira a gente do sério, gente, aquilo ali tira a bebida, e tem muitas pessoas que nem têm Deus, têm entendido isso. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no SESI e a gente estava numa festa. E nessa festa de final de ano, só eu e um professor que não bebemos. Logo, eram os crentes, né? Que já fala, é os crentes. Só que ele não era. Aí eu falei assim, aí eu também tive a curiosidade, falei assim, por que você não bebe? Aí ele virou e falou assim, Morgana, eu faço cada coisa quando eu bebo, que depois, quando eles me contam, eu tenho vergonha de mim. Eu decidi não fazer isso. Sabe por quê? Porque a pessoa não fica sóbrio. E faz loucuras. Uma mulher que não busca o Senhor, que não tem direcionamento, é igual gente bêbado, faz loucuras. Então, em nome de Jesus, quando você estiver passando lutas, quando você estiver precisando de socorro do Senhor, ao invés de você fazer isso, e o pior, que ainda tem umas que ainda postam nas redes sociais, achando que está matando a pau. Não faça isso, se encha do Senhor. Ele está falando que não é bom, isso não é bom. Você ser escravizada a muito vinho. Aí você vira e fala, mas eu não sou escravizada. Então para de tomar para ver se você é. A gente sabe quando a gente é escravo ou não, quando você para. E tem desejos, ai que delícia, minha boca está... Entendeu? Quando abre, quando você vê, quando você não está nem aí para aquilo ali. Faz um voto, vou ficar 1 mês, 2 meses para ver. Pode ter aquela melhor massa da vida. Aquele macarrão maravilhoso nesse frio. Abriu e você não toma. Está tudo bem. Livre. Não está tudo bem? A boca está ali, pode saber, escravizada. Nós precisamos melhorar. A mulher séria que agrada a Deus, ela tem temperança e domina a sua língua. Domina a sua língua. Fulana não me cumprimentou. Eita, Morgana cumprimentou todo mundo e só não cumprimentou. Por que eu não te vi? Por que você não foi lá? Pessoa que tem temperança, ela não faz confusão. Ela é tranquila. Ela não, por coisa pequena. Você está entendendo? Muitas vezes você cumprimentou, a pessoa está bobe no mundo da lua, não viu, e você está lá triste, machucada, indo para casa, frustrada por causa daquilo. Chegue! Chegue nas pessoas. Quer fazer amizade na igreja? Ninguém chegou perto de mim. Seja você a resposta. Chegue perto de todo mundo. Mas eu tenho vergonha, gente. Sabe como que a gente vence a vergonha? Indo às pessoas.
Eu não tenho coragem. Vença isso em nome de Jesus. Vença essas coisas. Temperança, seja dominado por todas essas coisas. Que não seja dominado por todas essas coisas. Em nome de Jesus. Continuando. Agora o texto vai dar uma outra orientação. Agora no aspecto positivo que devem fazer as mulheres. Que vocês sejam mestras do bem. Gente, isso é sério demais. Isso é sério demais. No grego significa kalos didáscalos. Kalos didáscalos. O que significa? A palavra usada que tem a ver com ensino. Muitas vezes quando você vê mestras do bem, você fala assim, mas eu não fiz, por exemplo, eu não sou professora, para eu ensinar sobre teologia, ou para eu estar dando, pregando aqui na frente, não tem nada a ver com isso. É você ser uma discipuladora. Você que está cheia do Senhor Jesus Cristo. Você que é uma mulher sensata, equilibrada, que não é dominada por nenhuma dessas coisas, pela fofoca, maledicência. Você que é cheia do Senhor. Você é uma pessoa que é uma mestra do bem. Ou seja, você é aquela que ensina, aquela que discipula mulheres, não aquelas que saem falando das outras que não sabem fazer. Você ensina, você leva para perto de você. O que eu tenho pedido o tempo todo, faz um café e comunhão na sua casa. As mais velhas com as mais novas, gente, elas não sabem o que fazer e muitas delas não têm nem mãe para orientar e outras têm mãe e não orientou, mas não é criticando, é ensinando com amor, com leveza. Ensine, senta aqui minha filha e começa. Gente, muitas vezes você está ensinando, sem falar, eu estou aqui te ensinando, mas na sua conversa do discipulado, e ali você está ensinando essas meninas. Ensina. Só que o problema é que hoje, mesmo até as mais velhas, não têm buscado isso, não têm tido nada para entregar, para ensinar, porque o que a gente dá? Daquilo que a gente está cheio. E a maturidade cristã, ela é tida com o quê? Com aprofundamento, com obediência, com fé, com busca, com relacionamento com o Senhor. Não estou tendo. Quantas vezes eu vejo mulheres de 50, 60, 70 anos. Morgana, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Gente, se nós somos povo de Deus, estamos cheios do Senhor, nós temos algo para dar. Nós temos para ensinar essas meninas. Ensine essas meninas, discipule essas meninas, seja uma discipuladora e não uma juíza. Pare de criticar, volte ao plano original. O texto também fala para as mais novas, a fim de instruírem as recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Gente, parece algo tão lógico, né? Eu vou casar, tia Morgana, eu vou amar meu menino, meus meninos e meu marido, é lógico. Gente, não é tão lógico isso. Naquela época, os países orientais, as mulheres, elas não podiam escolher seus maridos. Quem escolhia eram os pais, então era algo ensinado, né? Até o amor, como deveria ser. Nos ocidentais, elas escolhiam, mas nos países orientais, não. E aí, hoje, muitas vezes, nós também temos que ensinar isso, porque mesmo que nós escolhemos, que deveria ser uma escolha do Senhor, mas nós estamos escolhendo. Escolheu. E aí, o que acontece? Não, mas eu amo. Ama se for bom para você. Se estiver fazendo o que você quer. Se estiver dentro do seu padrão. Quando foge disso, o que acontece? Tudo muda. As mais velhas, as vão ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Não está falando como que ele é, gente. Você converteu, o homem ainda não é crente. Amar o seu marido a despeito dessa luta que você está passando. Ame o seu marido. E tem mulheres, mas os meus filhos eu amo tanto, mas tanto que eu não tenho coragem nem de bater neles. Você ama você, seus filhos não. Porque quem disciplina os filhos, ele ama os filhos. Assim como você ama os filhos e castiga, dói, machuca, mas você está criando eles para o Senhor, do mesmo jeito o seu Pai Celeste faz com você, porque te ama e te disciplina. Isso é amor, gente. E dói.
E dói. Ame o seu marido, ame os seus filhos, porque a gente tem vivido nesse mundo dessas mulheres que são essas, esse machismo opressor. Eu não aceito isso, e começa uma competição. Nunca foi competição, nunca foi. Nós estamos juntos, lutando no nome de Jesus, mas ele não está, Morgana, eu sei, mas a sociedade nos ensina a ser inimiga, a vencer, mas a Bíblia te chama para amar, que voz você irá ouvir. Ame, cuide desses meninos, ame esses meninos, e amar, gente, envolve tempo para eles. Pare. Muitas vezes a gente quer dar tudo que a gente não teve, mas o parar, amar é parar e estar com eles. Escute, desde a pequenininha, tem muita coisa para falar para a gente, coisas que estão passando desafiadores. Escute. O texto chama para voltar ao plano original também, as virtudes a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido. O que é sensata, gente? Primeiro, domine as suas emoções. Quantas de nós vivemos uma vida descontrolada nas nossas emoções, na ira? Mas você não conhece o meu patrão, você não conhece o meu marido, mas eu conheço o seu Deus, que te dá controle nas suas emoções, na sua ira. Te jogou lixo, gritou com você, fale baixo. Ninguém é surdo não, gente. Nem o capeta é surdo. Quanto mais o cônjuge, o outro. A gente tem essa mania de falar alto. Domine as suas emoções, a ira. A serva de Deus tem como fruto do Espírito o domínio próprio. Raiva. Recebeu um diagnóstico. Está difícil, está frustrada. Controla sobre isso. A mulher sensata, ela controla isso e vai aos pés de Jesus. Doeu, frustrou, está machucado, mas ela não vive nessa dor do diagnóstico, porque ele nunca será a sua sentença. Amém? Controle as tristezas, leve aos pés daquele que tudo pode, freie seus próprios desejos, os impulsos. Quantas mulheres de impulso, deu cá, toma lá, eu falo mesmo. Gente, a gente não pode ser assim não. Deus nos convida hoje a sermos mulheres sensatas. Não seja uma mulher de ira, uma mulher que fala alto, que grita. Isso não está agradando o coração de Deus não, viu, minha filha? Mesmo que vocês, meninas, tenham visto isso dentro de casa, mas muitas coisas, meninas, mulheres, que também seguiu esse padrão de dentro de casa. O nosso padrão é Cristo, é a Escritura. Não é o que você viu, não. Isso não pode te moldar, não. Em nome de Jesus. Você viu gritaria, mas você decide que aquele exemplo que você viu é o exemplo de não seguir. Converse, fale baixo. Em nome de Jesus, sensata, honestas com o chamado que Deus te deu. Deus te deu um chamado. Você tem que ser honesta com os seus recursos que está em suas mãos, que Deus colocou. Respeitável, santa, pura. Arranque a sensualidade da sua vida. Para quê? Para que isso? A mulher honesta, gente, é aquela mulher que o marido sabe, mesmo onde ela não está, mas sabe que ela é uma mulher séria no seu agir. Que quando ela está conversando com o homem, ela não está dando confiança para ele. Ele não precisa ficar investigando isso aqui, não. Honesta. Honesta com as suas amizades, honesta com o seu Deus, com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Uma mulher honesta com os recursos que tem. Boas donas de casa. O sustento, nós sabemos que vem do marido. Ele é o cabeça.
Mas a administração do lar é da esposa. Muitas vezes, muitas de nós não trabalhamos fora e falam assim, não, mas eu não tenho como ajudar. Tem, gente. Você tem como ajudar gastando menos. Você tem como ajudar gastando menos água, sabia? Menos energia. É forma de ajudar. E até mesmo você que trabalha, você sabe que seu marido está passando um aperto, você tem que saber como estão as finanças. A boa dona de casa, ela tem que saber como estão as finanças da casa. E não é ficar falando, nossa, mas casei com esse marido, ô, pobreza da minha alma. Não! Você casou porque você quis. Ninguém te obrigou. Então, sabe que a condição está apertada, mas foi ele que fez. Não interessa se foi ele que fez, está apertado. Não pode. Compra um shampoozinho mais barato. Nossa, mas meu cabelo vai ficar lá nas alturas. Aí você usa uns outros recursos que dá para ajeitar o negócio. Não está dando para ir no salão. Você vai andar igual uma doida, horrorosa? Não. Uns cabelos brancos. Quem decidiu andar com os cabelos brancos, sim, mas igual o meu. O meu não dá, de 15 dias eu tenho que pintar. E aí, o que eu faço? Eu aprendi a pintar. Nossa, você não vai no salão pintar? Não. E está tudo bem. E vou continuar andando armadinha. Não é porque você não pode ir no salão. Você está entendendo? Isso é uma boa dona de casa. Ela sabe como que estão as coisas. Ela pede coisas mais baratas quando ela sabe que não está podendo. Gente, não está podendo. Não está podendo. E aí, ao invés de você entender esse andamento da casa, ajudar, trazer paz, sensatez para esse negócio, você começa a falar, começa a reclamar. Ah, mas está muito dos ruim. Deixei de trabalhar, estou aqui dentro de casa, igual uma escrava, limpando essa casa. E até as coisas que eu estou precisando. Ah, gente, normalmente não é as coisas que a gente está precisando. É as bobagens. Você fica reclamando. E agora abrir mão de tudo para viver nessa vida sofrida, horrorosa. Para com isso, gente. Para com isso. Mulher sensata, boa dona de casa. A mulher de Provérbios 31, 27. Põe aí, meu filho. Provérbios 31, 27. Provérbios, abre sua Bíblia. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Tem mulher que fica limpando a casa o dia inteiro com escova de dente, cotonete. Tem outro, pecado. E tem outras que ficam o dia inteiro sentada no sofá reclamando da vida e mexendo no WhatsApp. Pecado. Não come o pão da preguiça. Gente, o tanto de mulher preguiçosa que está tendo... Está dando dó. Você chega na casa dela, você não pode nem entrar. Dá uma marafunda. Dá uma loucura, um nojo. Se você pedir para ir no banheiro, você fala, meu Deus, eu não tenho coragem de sentar nesse vaso, que nojo. Ô, gente, tem. Lava a roupa e fica ali trouxas e trouxas. Você não está dando conta de passar. Guarda tudo. E na hora que você for usar, passa. Fica a dica. Ministério de Mulheres também dá dica. Aí fica lá com as trouxas desse tamanho, o negócio só arrebentando, só como é que fala? Cada hora mais amarrotado. Estende na dobrinha. Estou ensinando o que eu faço. Na dobrinha, coloca tudo lá, depois pendura aquilo tudo. Hora que for usar, precisou, essa daqui nada precisou. Louvado seja, eu estou gostando dos trem que não precisa. Nossa, quando eu ganho ou compro algo que não precisa de passar, eu falo, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E anda muita blusa de malha preta, aí não precisa também. E quando ele usa social, fala, ai, Jesus, vai passando pela prova, dando glória a Deus, e tem que passar, mas ele também passa. Louvado seja, casa com homem crente. Ah, o meu não passa. Mas ele faz outras coisas, bandida. Faz muitas outras coisas, que a gente só vê o que da outra faz, né? Melhor, gente, boas donas de casa, não come o pão da preguiça. Esse negócio do pão da preguiça, gente, isso acontecia, ó lá, por quê? Nos tempos antigos, as mulheres moravam nas aldeias, e aí o que acontecia? Não tinha uns fornos dentro de casa, que era muito grande, aí tinha um forno para a aldeia.
Elas acordavam de madrugada e enfrentavam fila para poder fazer o pão, né? Assar o pão. Aí tinha as donas do sofá da preguiça, que fazia ali de não sei quantos mil dias para não ter que enfrentar a fila de novo. Aí o marido comia pão duro, pão rebentado, cheio de bolor, pão da preguiça. E muitas hoje estão nesse pão da preguiça. Deus não gosta, está registrado. Não, mas eu tenho forno dentro de casa. Mas tem um sofá que está fazendo buraco de tanto 60. Gente, nós precisamos melhorar em nome de Jesus. Boas donas de casa. Devo limpar a casa? Sim, mas viva nessa casa. Tem que cuidar desse marido? Sim. Não está merecendo, mas você que escolheu. Agora aguenta. Nossa, eu vou aguentar esse fardo. Não, na Bíblia fala ainda para você amar. Você viu? Gente do céu. Teve uma que falou essa semana, Morgana, sabe por que melhorou? Aí olhou para mim, porque é o que eu falo o tempo todo, né? Falei, porque você melhorou, né? Marido não melhorou praticamente nada, mas ela melhorou. Então o negócio melhora. Tratando o homem com dignidade, com respeito, com carinho, mesmo sem merecer. Você também não merece, não. Boas donas de casa. No meio desses cuidados com a casa, ela é bondosa. No texto da mulher virtuosa fala, ela cuida dos filhos e do marido. Hoje as mulheres cuidam de tudo, menos dos filhos e do marido. Isso é a mente do capeta e que tem ensinado isso através das feministas e dessas mulheres. Você fica dando seu ouvido, dê seu ouvido para as mulheres de Deus, para a Bíblia. E se for mulher de Deus, ainda consulta para ver se é Jesus falando. Elas, gente, são bondosas com seu marido. No texto da mulher virtuosa fala, ela cuida dos filhos e do marido. Põe aí, meu filho. A gente está falando, tem que provar. Provérbios 31, 11, 12. Nós vamos ler alto, não é igual que a primeira vez, não. Cada uma está valendo uma frase. O coração confia nela. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Só quando você ganha presente que você faz bem? Não, todos, fala todos. Quais são todos? Os dias, todos os dias, o dia mau, o dia da grosseria. Ela lhe faz o bem e não mal, minha amiga. Você tem que falar igual na tribo, que parece que está todo mundo inimigo dentro de casa. Menino brigando com mãe, mãe brigando com menino, brigando com marido, pondo todo mundo contra todo mundo. Para com isso. Ela lhe faz o bem. O bem, em nome de Jesus, saia com isso dentro do seu coração. Ela lhe faz o bem. Nós até falando da menopausa, nesse período procura médico. Muitos médicos, muitos recursos para cuidar, porque nós estamos querendo matar todo mundo. E seu marido, você tem que fazer o bem, não dar voadeira nele. Entendeu? Ela lhe faz o bem e não o mal. Aí as novinhas, não estou nisso, mas está na TPM. E é uma murrinha. E ainda fica naquilo, nossa, ninguém me entende. Esse marido ordinário, não me entende, eu estou na TPM. Gente, controla isso, ela lhe faz o bem. Nem nesse tempo você tem que fazer, mas ela está me irritando. Não está te irritando, é porque você está irritada. Aí tudo te irrita. Você já viu que a vida inteira tem um processo desse negócio? Mais nova, TPM. Mais velha. E aí a gente fica nesse amuleto, né? Que eu faço isso, eu trato desse jeito, porque eu estava na minha TPM e ele foi e me irritou. É porque eu estou na menopausa, eu estou irritada, eu estou querendo assassinar um. Gente, pede a Deus controle. E procura médicos, muitos médicos, muitas vitaminas, muitos hormônios e muita testosterona para voltar tudo ficar bom, em nome de Jesus. Uai. Ministério de Mulheres é isso. A gente precisa aprender essas coisas.
Ah, mas eu não estou conseguindo nem olhar para meu marido. Ué? Fica as freiras de Jesus? Gospel, como diz meu marido, freira gospel. Casou? Ah, mas é o meu processo. Sim, mas esse processo precisa ser cuidado. Vamos estudar junto. Ó, meu amor, o negócio é assim, assim, assim. Procurei, leva até no médico junto com você. E agora eu vou cuidar. E se ele é o que está precisando tomar testosterona, você leva ele no urologista para cuidar também. Aleluias, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória? Amém. É isso aí, coisa boa. Mulher bondosa. Você é bondosa? Será? Oh, Jesus, mulher de natureza boa, saudável, agradável, amável, alegre. Isso tudo está dentro da bondosa, gente. Que a gente vira e fala, nossa, eu sou tão bondosa. Quantas vezes eu falei isso? A hora que eu fui... Que a gente estuda, né? Procura em vários negócios. Eu falei, meu Deus, eu sou mais ou menos bondosa. Jesus toma conta. Espia, gente. Bondosa, o que é? Isso foi um pinguim que eu coloquei. Natureza boa, saudável. Não é saudável só de saúde, né? De tudo, das emoções. Você lembra? Das emoções, do amor, né? Das coisas de Deus. Amável. É tão bom. Ô, gente, é tão bom a gente estar perto de gente amável, não é? Né? É uma delícia. Seu dia está uma treva. Aí chega aquela pessoa amável, que não é fingimento, ela é assim. Ô, gente, você fica boa. Você fica. E por que você não está procurando ser assim? Você gosta de estar perto de gente amável. E você é amargurada. Você parece que chupa giló todo dia. Limão. Chega a cara amargurada. Cara de mal amada. Ah, mas é porque eu sou mal amada mesmo. Você não conhece meu marido, mas eu conheço seu Deus. Ele é seu marido, ele é tudo para você. Não deixe isso te definir, não. Nem eu falo, meu Deus, são as mulheres que a gente olha na igreja e fala, Jesus tem misericórdia, cara de mal amada, trem ruim. Quinto, então, sensata, honestas, é aquela que também em Provérbios 31 fala, confiável, né? Não está de trololó com os outros da academia, no WhatsApp, aquelas amizades que você teve colorida e te acha no Instagram, e começa você a dar conversa, trololó. Ela é confiável, em nome de Jesus, honesta, boas donas de casa, equilibrada nessas boas donas de casa, nem de mais, nem de menos, bondosa. Quinto, sujeito ao seu marido, sujeite ao seu marido. Qual a ideia de sujeição, gente? Princípio bíblico da submissão, colocado em Efésios 5, vem Morgana com o trem da submissão, está vindo até mais ou menos, agora a submissão já não gradei, porque não grada, eu não gosto de ser, esse negócio de submissão, quando a gente olha no dicionário, é você, a pessoa te mandar, é você obedecer caladinha, é fazer isso, eu não aguento isso com aquele marido ruim, gente, é Jesus que está mandando. Submissa, é por isso que você tem que casar com um homem de Deus, porque ele vai ser o cabeça, você vai ser a dona de casa, quem vai estar ali comandando as coisas, para o bom andamento da casa, mas o cabeça é você, minha filha, não, é o seu marido, e quando você está distorcendo essas coisas, você vai ver no final, a palavra do Senhor, ela é difamada. Gente, isso é sério. É sério demais. Submissão é de Deus. Deus mandou sermos submissas. Está sobre essa missão. Deus deu uma missão para o seu marido. Vamos falar pelo meu, ele é pastor. Meu marido é pastor. Ele tem um chamado, uma vocação. Aí pensa na juventude. Lindo, maravilhoso e continua lindo. E eu apaixonei. E ele falava o tempo todo, eu vou ser pastor. Pastor é isso, está aqui, está lá, sai. Vocês estão vendo, nós estamos indo embora. Sai, vai embora. E aí você bota no que for.
tem que ir. Submissão, eu estou junto nessa missão dele. A missão dele é ir, eu vou. Mesmo se eu tiver várias e várias vezes, eu ganhava mais do que antes e larguei o que eu estava, porque Deus deu uma direção para o meu marido. Logo, eu vou atrás do meu marido. Se você não quer, não case, que aí você vai na sua missão, só a sua. Entendeu? Mas você escolheu casar, há uma missão e você está junto, você vai com ele. Nessa caminhada teve perdas inúmeras, de salários. Eu já fui, efetiva, em lugares, concursada, perdi. Teve vezes que eu estava em pós-graduação, no final, e não tinha para onde eu ia, perdi. Ai, que delícia, você foi feliz rindo? Não, dói, perdas dói, mas eu tenho um chamado junto com o meu marido, logo eu vou. Gente, quantas vezes eu sangrei de morrer, quando Deus falou que era para ir, era longe da minha família, porque era agarrada demais com família, com minha mãe, com meu pai, eu sofria, eu chorava, eu fazia meu marido endoidar lá, eu quase que eu ficava doida. Eu falei, Deus, me liberta disso, eu preciso ter saudade saudável, porque eu tenho que estar junto. A mulher submissa, ela está junto nessa missão do marido. Então logo, se o seu marido, aquela pessoa que você está olhando, vê o que ele vai ser, e pergunta, Senhor, eu não estou muito preparado para isso não, mas o Senhor tem isso para mim? Se é isso, eu vou seguir. Eu vou seguir. Gabriel é missionário, a Giovana tem uma vida super estável, super tranquila com os pais dela. Ela sabia, Deus também colocou esse chamado. E onde, gente, eles não têm nem salário. E ela está junto. E ontem eles me ligaram de vídeo, pensa a alegria, Patrícia, os dois. Sentadinho lá na cama, naquela casinha simplesinha deles. O apartamento deles é a coisa mais linda aqui, gente, está lá. Feliz, tem desafios muitos, mas está seguindo, está junto na missão. Vocês estão entendendo? Pensa, meu marido, tanto de desafio. Eu estou te falando isso para te chamar a sua cabeça, para você entender o tanto de desafios, o tanto de provação que ele passa nas igrejas, em tantas coisas que acontecem, e ele ainda tem que ficar me sustentando espiritualmente, porque é uma mulher doida, desequilibrada, e que nem busca relacionamento com Deus. Uma mulher que vira e fala assim, eu amo essas donas aqui, tem 7 anos que eu estou aqui, o Ministério de Mulheres, mas não vou nem morta. Pensa, gente, o que é ser? E Deus falou com ele que é para ir. Vocês estão entendendo? Tem muitos maridos, homens de Deus, pastores, que são nos grandes centros, porque as mulheres são concursadas públicas e não aceitam ir embora, trabalhando de Uber, pegando o chamado deles, enfiando no buraco, e Deus vai cobrar. Então pense sobre isso. Submissão é estar junto, abandona tudo e vai. E o Deus da provisão, e o Deus da paz, e o Deus do sustento, Ele continua o mesmo. A mim pertence o ouro e a prata, diz o Senhor Jesus Cristo. O Deus que provê, que perto da sua família, é o Deus que provê de longe. Corta, submissa ao marido. Gente, o marido tem uma missão, e a missão da esposa está ligada ao marido. Amém? E no final ele fala, para que a palavra de Deus não seja difamada. Muitas pessoas têm falado do evangelho, da nossa igreja, de pessoas, sabe por quê? Por causa da nossa conduta. Por isso que o tempo todo o pastor de vocês, ele fala, gente, segue as escrituras, errais por não conhecer a escritura, nem o poder de Deus, errais. Quando a gente conhece a palavra de Deus, você não está preocupada no que as mulheres, do seu serviço, de onde for, você está preocupada em seguir a Deus, obedecer a Deus, porque senão a palavra de Deus vai ser difamada, e a culpa é sua. Porque você está vivendo a mesma conduta do mundo. Porque no mundo trai,
Porque no mundo mente, porque no mundo chapa todas, porque no mundo está nas festas que não agrada o coração de Deus, você está lá e você está fazendo tudo que não condiz a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus é difamada por causa de você e por causa de mim. Não é por causa dos outros, não é por causa da gente. Muitas vezes a gente morre, né? O líder adulterou. Mas eu sei que mente sem fim. Ah, mas a pessoa, nossa fofoqueira. Sim. E você que pega o dinheiro do seu marido, escondido, porque não te dá, e você vai e pega escondido, ladrão. Vocês estão entendendo quantas coisas nós precisamos de melhorar? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Se você não é boa dona de casa, a palavra de Deus está sendo difamada. Se você não é honesta, a palavra de Deus está sendo difamada. Se você não é uma mulher sensata, bondosa, sujeita ao seu marido, a palavra de Deus está sendo difamada. E a culpa, gente, é nossa. Nós precisamos mudar no nome de Jesus. Que nessa noite você escolha esse caminho, minha filha. O caminho de obediência. Que você seja totalmente na contramão do mundo. Porque ensina totalmente o contrário. Isso é loucura. Por isso que na Bíblia fala que isso aqui é loucura. É loucura. Mas para nós que somos do Senhor, é poder de Deus. Que a sua vida possa ser transbordante do Senhor. Que você busque as suas instruções, o seu discipulado neste livro, aos pés de Jesus Cristo. Em Provérbios fala que o Senhor, Ele nos aconselha. Busca os conselhos do Senhor. Busca os conselhos de mulheres experientes que vivam o Senhor. Mulheres que influenciam. Seja essas mulheres mestras do bem, que discipula outras. E você, minha filha, procure essas mulheres. Muitas vezes a pessoa, hoje até algumas que tem esse, né, que quer discipular outras, querem falar, ensinar, orientar. O que acontece? Muitas com resistência. Todas as vezes que você procura o pecado de alguém, é porque você não quer mudar. E aí fica procurando o pecado na vida da outra, porque você quer continuar com seus pecados. Quando Deus colocar alguma pessoa que seja essa mestra do bem, para falar com você, para te ensinar, para te discipular, abre seu coração, tá, meninas? Abre seu coração. Seja ensinável. Seja ensinável. Como temos encontrado uma geração de pessoas duras, difíceis de ensinar. Uma profissional na área, eu não sei se é da psicologia, não sei, mas é nessa área, né? Ela falou assim: Morgana, como é difícil, como que as pessoas estão duras. E o pior, muitas de dentro da igreja. Que em nome de Jesus, você possa ser essa mulher madura, cheia de Cristo, amando Jesus, amando seu marido, amando seus meninos, sensata, equilibrada, ponderada, curada nas suas emoções, uma mulher que transborda Jesus, boas donas de casa. Ah, gente, terminando aqui um shake. Quem viu isso aí? Foi você, amiga? Não sei se foi Patrícia que viu. Um shake que estava lá para falar dona de casa, né? Ele mudou a lei lá, não é dona de casa. Como é que é o nome do trem? É instrutora do lar, discipuladora do lar, um negócio top. Ele falou assim, gente, é muito mais do que uma dona de casa, é isso. Nós estamos discipulando nossos meninos. Nós estamos sendo e despejando amor na vida deles. Amém? Deus nos ajude. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos precisando cada vez mais do Senhor. Os dias são maus.
Quantas coisas têm discipulado a nossa vida, as redes sociais, a televisão, porque nós gastamos tanto tempo, a gente fala que não tem tempo, Senhor, mas a gente gasta tanto tempo. Quando eu estava orando aqui, o Senhor me trouxe isso, entretenimento, Deus, com tantas coisas desnecessárias. Não temos tempo, Senhor. Meu Deus, nos mude. Nós precisamos ser essa mulher. Meu Deus, uma mulher segundo o teu coração, sensata, bondosa. Meu Deus, não iracunda. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, ficar nas nossas casas reclamando, murmurando, mas que possamos ser a resposta lá para dentro e sermos as que glorifica. Aqui é tão suficiente, o Senhor é tão suficiente nela, que mesmo em detrimento de todas as coisas que ela tem vivido, ela é feliz, porque o Senhor é suficiente. Ela trata o marido com amor, porque o Senhor mandou, e isso não é difícil, porque ela está seguindo a tua palavra, e ela transborda tanto do Senhor, mesmo esse marido que não merece, que é um homem duro no trato, um homem difícil, mas ela o ama, o trata com respeito, com carinho, com amor, porque ela sabe que o amor perfeito fez isso com a vida dela, Deus. É isso que o Senhor nos faz todos os dias, como o Senhor fez com Oséias. Pega a prostituta, casa com ela, e ela vai te abandonar, e quando ela não estiver valendo nada, pega ela de novo e casa com ela, porque é assim que eu faço com os meus filhos. Oh, Senhor, e como nós temos dificuldade em amar os outros, os de dentro de casa, como nós temos dificuldade, Deus, de falar com doçura, com educação, com um amor desse que nos constrange todos os dias. E mesmo assim continuamos impetulantes, duras, grossas. O Senhor nos manda nessa noite a sermos sensatas, bondosas. O Senhor nos manda ser boas donas de casa, submissas, maduras. O Senhor é que nos manda, Deus, a sermos mulheres piedosas, discipuladoras, não caluniadoras, boas donas de casa, para que a palavra do Senhor não seja difamada, que as pessoas possam olhar para nós e não ver esses pecados, porque em nós habita o Senhor Jesus Cristo, e nós somos o exemplo a ser seguido, inspiração dessa geração corrupta. Que existem mulheres que amam a Jesus Cristo, que existem mulheres submissas à palavra de Deus e aos maridos, que existem mulheres que são meigas, carinhosas, meu Deus, mulheres que despejam de ti, Jesus, mulheres que não são iracundas, que não são fofoqueiras, caluniadoras, mas sim sensatas, bondosas, boas donas de casa, que ame os seus filhos e os seus maridos, que ame os seus filhos e o seu marido. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.